Olá, muito boa tarde, eu sou Eduardo Wolff, nós estamos aqui na redação do Jornal Estado de São Paulo e eu tenho o prazer de fazer mais uma entrevista do nosso Estado da Arte, desta vez com o professor do IBMEC de Minas Gerais e cientista político Adriano Gianturco. Adriano, muito obrigado por ter vindo e é um prazer recebê-lo aqui para falar do seu livro A Ciência da Política, que é um grande manual de introdução àquilo que tradicionalmente se chama de disciplina de ciência política, mas mais do que isso, é um manual contra a corrente, é um manual muito distinto do mainstream. Eu queria começar um pouco por isso. Como é que você compôs essa linha de abordagem totalmente diferente para o tema da política nesse manual? Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo. Então, na verdade, é um manual de ciência política bastante mainstream, ou seja, o problema é que talvez no Brasil a ciência política não é muito conhecida, não se sabe nem talvez do que se trata. Existem bons cientistas políticos aqui, talvez poucos, mas às vezes a política é confundida, as pessoas acham que se trata de achismo, né? Que como todos nós vivemos, obviamente, a política e nos toca fortemente, e nos interessa fortemente, então é uma mera questão de opiniões, ou eventualmente quando se estuda, no máximo, se confunde com filosofia política. Sim. Nada contra, a filosofia política é um outro ramo, é outra disciplina, claro. Mas é diferente. Então, não sabe muito bem o que é ciência política. E aí a tentativa foi de escrever um manual, porque eu, em primeira pessoa, precisava do manual nas minhas aulas. Não tem manuais em português, assim como existe um manual de economia, manuais de outras disciplinas. Então, resolvi basicamente coletar um pouco as aulas e escrever depois o livro, que é um manual de ciência política. Então, os temas são diferentes da filosofia política. Por exemplo, formas de Estado, formas de governo, sistemas eleitorais, corrupção, processo legislativo, regulamentação, bem mais práticos, pragmáticos e talvez menos ambiciosos. Atendendo bem a demanda do professor, da sua experiência como professor. Agora, uma coisa interessante que a gente vinha conversando já de antes é que você já no início apresenta um conjunto de referências teóricas utilizadas para o livro que são bastante diversas de abordagens convencionais, digamos assim, né? Você se vale da escola austríaca, você se vale de tradições como a escola elitista, a escola italiana, você fala de autores muito pouco conhecidos do grande público, como Rothbard, alguns hoje mais conhecidos como Hayek e Mises. Hayek, tudo bem, é um autor que é prêmio Nobel, mas Mises é um autor que vem num embalo muito mais recente, Hope e outros tantos, que eu não vou citar aqui para o leitor ficar com gostinho e ir lá pegar o livro. Eu queria te perguntar como é que você deu, digamos assim, um acabamento unitário. Como é que você pegou essas diferentes escolas de interpretação, às vezes de pontos muito específicos, como a teoria dos jogos, ou uma escola de análise fiscal, ou coisas do gênero, e conseguiu dar um acabamento unificado para o que você queria fazer no livro para apresentar o tema da política? Então, eu uso a escola elitista, a escola de finanças públicas italiana, a public choice, teoria dos jogos e a escola austríaca. Perfeito. Claro que tem diferenças entre essas escolas e até entre autores de cada escola, mas o comum divisor entre todas essas escolas é uma abordagem realista e individualista metodológica, ou seja, a unidade de análise é o indivíduo, assim como se estuda assim na economia, por exemplo, okay? O indivíduo age tentando maximizar ou melhorar a proposição futura respeito à situação precedente. Estes indivíduos são, no campo da política, nós como eleitores, nós quando protestamos, quando fazemos abaixo-assinado, no nosso agir na esfera política, ou os políticos, burocratas, militares, juízes, todos os atores políticos. Então existe este fio condutor que é individualismo metodológico e realismo, uma análise pragmática. Nas palavras de Buchanan, prêmio Nobel pela economia também, autor principal da Public Choice, ele fala da política sem romance. Sim. Essa visão realista e não idealista ou ingênua da política é o que é comum nestas. E eu deixo de lado, na verdade, as diferenças que talvez se referem mais à parte prescritiva, do que deveria ser feito. E você insiste muito na ideia de que você está fazendo abordagens descritivas, né? Tenta ser basicamente isso. É claro que todas as disciplinas, todos os autores, os manuais têm implicações e têm propostas, têm ideias. Claro. E às vezes o público, os alunos, as pessoas me perguntam muito, mas e aí o que fazer? Então às vezes eu até coloco quais são as soluções propostas por uma escola de pensamento, mas para atender a este pedido
que é, mesmo eu sem concordar, por exemplo, no caso da Public Choice e de outras escolas, mas a tentativa é principalmente descrever, basicamente com o manual de economia no primeiro período da faculdade. Perfeito. Agora, você falou nesse realismo e nessa ideia de fazer uma descrição, você insiste muito na ideia de que você, no livro, né, você insiste muito na ideia de que, bom, você está apresentando como é que o jogo funciona. E a política não se sai muito bem, digamos assim. A política agora é entendida não no sentido filosófico dessa outra disciplina, mas desta que são as relações praticadas por agentes políticos, né? Você não apresenta uma imagem que o sujeito possa sair de lá entusiasmado para desistir de virar um empreendedor lá do seu aluno IBMEC e virar um político, né? Qual é a imagem que a política, dada o seu histórico de análise, com todas essas ferramentas, qual é a imagem que você faz da política aqui para o nosso espectador? É verdade, eu entendo. A imagem que sai talvez é muito negativa, muito crítica, mas eu não sei se é uma imagem realista e parece chocar mais pela posição precedente, pelas ideias precedentes das pessoas, Sim. Talvez por um idealismo. Então, na verdade, a tentativa é ser realista, da escola realista mesmo. Talvez pareça muito chocante porque algumas pessoas são mais idealistas. Então, mas mesmo querendo entrar em política, mudar as coisas, salvar o mundo e resolver os problemas da política, o que eu sempre falo é que para poder dar o medicamento certo, antes tem que ser feito o diagnóstico e feito da forma melhor possível. Perfeito. Agora, no caso da realização desse diagnóstico, né, você tem aqui, como a gente estava mencionando, um recorte de autores que são, em primeiro lugar, como nós dissemos, muito diferentes do mainstream dos cursos tradicionais de ciência política. Você não está, por exemplo, preocupado em apresentar os grandes pensadores da ciência política no sentido de falar ainda que eles sejam mencionados, né? Você não quer apresentar assim, a política de Aristóteles, depois falar da Cidade dos Homens de Santo Agostinho, depois passar para o Tratado de Maquiavel. São autores que comparecem até no seu livro, Aristóteles você menciona, Maquiavel bastante, mas não é esse o seu propósito. Por outro lado, os autores que nós vemos comparecer com muita frequência nos seus argumentos, Rothbard, Hayek, Mises e outros dessa linha, eles estão claramente no espectro do que a gente chamaria de liberalismo / libertarianismo ou alguma variante disso. Como é que essa abordagem, você acha, consegue dar conta melhor da descrição dos fenômenos do que as abordagens mais convencionais? Por que você optou por estes autores e como é que eles contribuem para uma visão mais realista e objetiva da política? Então, na verdade, não trato Aristóteles e outros autores, Santo Agostinho, etc., mesmo eu gostando muito, por exemplo, de Aristóteles, porque na verdade aquilo é mais filosofia política. Exato. Agora, os autores mais presentes são, por exemplo, os grandes autores da ciência política. Então, os austríacos estão só num capítulo, basicamente, Sim. Onde eu tentei costurar uma ligação entre a ciência política e a escola austríaca, o que é mais peculiar, geralmente não é feito, mas o resto, 90% do livro, na verdade, são os grandes clássicos da ciência política. Mancur Olson, Weber, Schmitt e outros mais contemporâneos. E não é uma descrição liberal ou não, ou seja, do ponto de vista das propostas políticas, você pode justamente rotular alguma proposta de forma liberal, socialista, conservadora, etc. Mas do ponto de vista da descrição, não existem descrições da ciência, da sociedade, da economia, da política liberais ou conservadoras. Existem descrições mais ou menos certas ou mais ou menos erradas. Acuradas com relação ao seu objeto. Então, por exemplo, no capítulo sobre da escola austríaca, eu nem entro no método basicamente do que eles propõem ou da public choice. Só no final do capítulo eu repito para atender essa demanda do público. Claro. Até o ponto é a descrição, geralmente, da ciência é individualismo metodológico, visto que é a única ferramenta científica que nós temos. Coletivismo metodológico simplesmente não é uma ferramenta científica, é uma ferramenta retórica, política, válida do ponto de vista retórico, e realista, pragmática. Entre eles existem algumas diferenças e eu acho que conseguem descrever melhor, porque a política em si não existe, o Estado em si não existe, é composto por algumas pessoas que agem em nome por conta de. E estas pessoas, enquanto seres humanos, têm interesses, têm ambições, algumas privadas, outras coletivas, ou algumas, entre aspas, positivas, outras negativas. Perfeito. Logo, estudando o mecanismo de incentivos aos quais eles respondem, dá para prever, talvez, como eles vão agir.
Eu quero abordar um pouco alguns dos capítulos mais adiante do livro, mas antes, para pegar o gancho nisso que você está falando agora, tem um aspecto muito interessante que é o seguinte: você está defendendo, como você desde o início anuncia no livro, metodologicamente, que você chama aí de reducionismo e ao mesmo tempo no livro de reducionismo e de individualismo metodológico. No entanto, a gente fica com a impressão de que talvez haja um excesso no sentido de que, por exemplo, uma escola de interpretação de questões políticas como o institucionalismo americano poderia sugerir para a gente que, olha, instituições, o Estado é um caso, mas outros tipos de instituições também entrariam aqui, são objeto de estudo e a gente tem métodos e abordagens suficientemente rigorosas no campo da ciência política, não uma ciência exata, para fazer isso. Como é que você responderia, por exemplo, a essas abordagens? Você diria que uma abordagem como esta do institucionalismo, né, do estudo do desenho das instituições, dos seus efeitos sobre a sociedade, é um caso de coletivismo metodológico e que não funciona bem? Não, eu gosto muito desse. Pois é, exatamente por isso eu faço a pergunta, para suscitar o debate aí. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, é o ponto que eu uso, por exemplo, Douglas North e Acemoglu. Exato, Acemoglu, exatamente. Um capítulo inteiro sobre instituições extrativistas, inclusivas, custo de transação, etc. E mostra instituições políticas e econômicas, exatamente, sociais, as diferentes formais instituições e oficiais. Então, absolutamente, o ponto é exatamente este, os indivíduos e no ambiente, na arquitetura, no desenho institucional, você dá mais peso às figuras dos indivíduos, mas no contexto institucional das no qual eles agem. Então, Perfeito. por exemplo, os mesmos indivíduos agem tendem a agir de alguma forma num ambiente institucional democrático, de outra forma Perfeito. num ambiente despótico, totalitário, Perfeito. etc. Porque as instituições mudam e geram, portanto, incentivos diferentes. Uma questão interessante que isso suscita, que isso levanta aí pra gente, é a seguinte: permita eu fazer uma análise científica, tá? Uma análise com as ciências exatas, né? Biológicas, até para o nosso espectador saber, né? O Marcelo Consentino, nosso coeditor aqui do Estado da Arte, está lá embaixo agora gravando mais um podcast, dessa vez sobre buracos negros. Vocês imaginem aqui que a gente está atuando em todas as frentes. Vou pegar um exemplo das ciências, então. Você imagina, por exemplo, o comportamento de uma célula, tá? Pode ser de um determinado tipo X, quando isolada, e pode ser de determinado tipo Y, quando atuando em conjunto com outras células, tá? Formam-se tecidos, o mesmo pode valer para tecidos, para órgãos, etc, etc. Algo semelhante não poderia ser dito dos indivíduos em relação aos seus agrupamentos, e nesse sentido poderia haver algo de distinto e específico no comportamento de grupos, coletivos, instituições, que enfraqueceria um pouco a posição do individualismo metodológico? Não, porque o individualismo metodológico muitas vezes é confundido com o atomismo. Claro, que perfeito. Não é exatamente. Não, pelo contrário, porque nós agimos constantemente em sempre em contextos de instituições. Quase sempre, perfeito. 99% do tempo. Exceção das nossas mais privadas ações, né? Exatamente. Exato. A maioria dos casos, né? Exato. Especialmente aquelas políticas, ações políticas são todas em um contexto, assim, em conjunto com outras pessoas. Exatamente. Então, o individualismo metodológico estuda a ação do homem em conjunto com outros, mas o ponto que se estuda é a ação dos indivíduos e as motivações dos indivíduos. Então, por exemplo, exatamente, não, as motivações nem entram muito em jogo, mas, por exemplo, a questão é a seguinte, por exemplo, partidos, né? Se nós analisássemos o Estado, se nós analisássemos o Estado, os partidos de forma coletivista, você olharia como se o Estado fosse um agente único, como se tivesse uma vontade, uma ambição única enquanto tal, enquanto Estado, enquanto partido. Ao contrário, não é desta forma. O que acontece é que o Estado, o partido, tem alguns objetivos enquanto Estado, enquanto partido. Por exemplo, todos os partidos tendem a favorecer, assim, a ser em favor de aumento de fundo partidário, fundo eleitoral. Perfeito. Porque, obviamente, lhe é conveniente. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns interesses internos de cada partido diferentes que depende de cada indivíduo. Por exemplo, dentro de um mesmo partido, você tem dois políticos importantes, famosos, que ambos querem ser candidatos a presidente. Então, eles lutam, brigam entre eles. Claro. Um quer virar ministro, outro governador, etc. Então, você tem dinâmicas individuais e dinâmicas macro-agregadas. Exato. E se estudam ambas as dinâmicas, ao ponto que, por exemplo, Mancur Olson é um dos maiores cientistas políticos internacionais, muito presente no livro, exato. estuda a ação coletiva.
e como os indivíduos que você agindo, distingue bem, você explica isso no livro, né? No capítulo justamente sobre a ação individual e a ação coletiva, em que contexto isso... A ação coletiva. Mas aí o que se descobre, por exemplo, é um fenômeno muito interessante, que todo mundo sempre gosta bastante, que é a questão dos custos difusos e benefícios concentrados. Ou seja, Perfeito. Quando nós agimos em coletivo, que pode ser partidos, grupos, protestos, movimentos sociais, black bloc, qualquer coisa, o que acontece é que lá também há uma dinâmica de custo-benefício. Então, ao agir, ao participar em um grupo grande, um grupo muito numeroso, o que acontece é que se este grupo alcança o próprio objetivo, qualquer que seja, visto que este objetivo, o benefício do objetivo vai ser basicamente repartido, separado, dividido para os muitos indivíduos, o retorno individual que cada indivíduo tem é relativamente baixo. E o custo de organizar um grupo muito grande é relativamente alto. Exato. Ao contrário, um grupo pequeno tem um custo de organização muito menor e ao alcançar aquele objetivo tem um retorno individual maior. Por isso, disso que deriva, que na verdade, na maioria dos casos, são os grupos pequenos que conseguem se organizar melhor e alcançar o próprio objetivo, e aí, no final, na verdade, a política é muitas vezes feita ou vencida, na verdade, de alguma forma, pelas minorias organizadas perante contra as maiorias desorganizadas e silenciosas. Mas isso deriva de uma análise, em primeira instância, individualista. Claro. Em conjunto, no agregado, claro. Claro. Agora, no livro você tem uma abordagem que, por causa desse realismo e por causa dessa pretensão descritiva que, no geral, é bastante bem sucedida, parece-me que funciona mais ou menos como alguns relatos que eu já ouvi de alunos que ingressam num bom curso de economia. Existem bons cursos de economia, vamos lembrar isso, nem todos, né, são aquelas máquinas de formar estatistas, né, e de repente tomam aquele choque nas primeiras aulas de econometria, microeconomia, e de repente todo aquele universo retórico se depara com dados e com modelos matemáticos, e de repente aquilo muda um pouco a chave. Parece que quando você introduz aqui os elementos da public choice, da teoria da escolha racional, com suas limitações ponto a ponto, da teoria da escolha pública, né, a análise da ação humana e sobretudo a descrição de como funciona realmente a política, você está dando esse choque para o aluno. Você está mostrando o seguinte: olha, essas convicções ideológicas que vocês podem ter para qualquer lado, não, elas precisam passar pelo crivo dessas análises que eu estou fazendo aqui. E isso muda um pouco. Você percebe isso na reação dos alunos do início ao fim do curso? Sim, total. Mas Eduardo, a vida adulta é um choque. Né? E eu diria ainda mais, vamos ser sinceros, isso acaba sendo um choque pela doutrinação, pela lavagem cerebral que sabemos que existe antes. Claro. Porque isso aqui é o mainstream da ciência política no mundo inteiro e não é todo esse choque. Ou seja, você acha... Eu estudei isso, né, na universidade. Isso é um ponto interessante, porque no Brasil não passa por mainstream. Aqui você passa por um cara que está justamente quebrando o mainstream. Exatamente. E isso é um problema da formação dos nossos cursos de ciência política. Atual nos cursos das escolas mesmo. Das escolas mesmo. Tem poucos cursos de ciência política. Tem só 5 faculdades de ciência política no Brasil, só 5. Sim. E o ponto exatamente é que tem 5 faculdades de ciência política, 5 cursos. E quando você tem a disciplina de ciência política, com o nome ciência política, muitas vezes dentro, na verdade, a grade é filosofia política. Claro. Nada contra, é fundamental, claro. É também complementar. Claro. Mas é outra disciplina, então se confunde. Outra coisa. Então, filosofia política ambiciona talvez também focar mais na prescrição, discussões também muito originárias, especialmente no campo normativo, né? Tem uma abordagem tanto da ciência política quanto da filosofia política que tem pretensões normativas. Você foge disso, né? A ciência política eu diria que é menos ambiciosa. Primeiro é descrição. Eventualmente, eu acho que é um curso de pós-graduação mais avançado, se tivesse disciplinas de análise de política pública, aí dá para fazer. Mas perfeito. É como na faculdade de medicina, você antes estuda o corpo humano, estuda a fisiologia, para depois, nos últimos anos, passar a prescrever medicamentos. Perfeito, eu entendo. É uma analogia interessante. Agora, você começa o livro explicando uma série dessas escolas. Eu estou supondo que isso justamente vem do fato de que elas não são tão bem conhecidas no Brasil. Você tem que introduzir essas explicações sobre por que você está usando esses recortes, né? Um pouco por isso, um pouco também porque eu prefiro fazer um ato de honestidade com a leitura. E mostrar de onde está vindo o jogo. Perfeito. Porque às vezes se eu fizesse, por exemplo, um capítulo único de a metodologia da ciência política, como se fosse esta, né? Em parte mas em parte não. Existem outras escolas de pensamento diferentes. Então, prefiro que seja honesto, que o autor saiba. Na verdade,
tem, por ser um manual, tem um leque relativamente grande de escolas de pensamento tratadas. Sim. Não é só uma, não são só duas. Sim. E algumas com as quais nem concordo com muitas coisas. Claro, mas você aproveita para exemplificar naquilo que elas estão contribuindo para a discussão. Agora, a parte interessante de ver do desenho do livro é que você, além de introduzir essas escolas todas e apresentar a sua perspectiva metodológica, você discute tanto temas clássicos para um curso de ciência política, como governo, Estado, partidos, sistemas políticos, etc. e tal, como algumas questões muito mais fora da curva, digamos assim, desse mainstream brasileiro que a gente vinha falando. Como você, por exemplo, apresentar uma análise muito ousada da própria noção de democracia, onde um consenso edulcorado, otimista, positivo, enfrenta a análise mais crítica de como funciona propriamente a máquina democrática. O mesmo para os sistemas eleitorais, o mesmo para os sistemas partidários. Inclusive tem um capítulo muito sugerente sobre guerra, né? Em que você recorre a essa figura da história política da humanidade de maneira a colocá-la sob o ângulo das análises políticas. Como é que você combina isso no curso? Como é que você supõe que esses elementos vão se apresentando assim para o aluno? E como é que você espera que o livro seja lido assim? Bom, guerra é um tema clássico de ciência política, né? Da política. Na verdade, a política e a guerra são uma simbiose, na verdade. Exato. A política nasce da guerra e a guerra é essencialmente um fenômeno político. É claro que depois, hoje, nós temos especializações dentro da ciência política. Então, por exemplo, você tem a disciplina de relações internacionais, que é um ramo da ciência política, nasceu da ciência política, e que foca bastante e mais em questões militares, política externa, etc. Então tem um capítulo de guerra, tem um capítulo de relações internacionais. É claro que relações internacionais é também uma disciplina em si. Então existem manuais em si de relações internacionais e também de guerra. De novo, na verdade, o comum divisor do livro são os temas clássicos, ciência política, democracia, por exemplo. Perfeito. Eu entendo que existe, assim, se fala muito de democracia por aí fora do âmbito acadêmico. E, obviamente, existem alguns mitos ou talvez, assim, as ideias que os leigos usam sobre democracia não são exatamente correspondentes àquelas que são utilizadas na ciência política. Mas, na verdade, a descrição da democracia que está no livro é a descrição mainstream de qualquer manual de ciência política. Então, a democracia, a meu ver, aquela famosa frase, o melhor sistema possível, etc., mas tem falhas, né? Não é perfeito. Então, às vezes, o perigo de não estudar como funciona de fato, realisticamente, a democracia é exatamente ter uma visão idealista, um fetiche à democracia, e aí talvez também não entender porque às vezes notamos por aí alguns problemas que, se na verdade tivéssemos estudado, por exemplo, como funciona de fato, claro, teríamos já sabido, até previsto, etc. Eu acho que a gente podia aproveitar para falar um pouco justamente desses temas clássicos que você aborda aqui no curso, sempre frisando que eu acho interessante notar que você está insistindo na ideia de que são abordagens convencionais, mainstream, não há nada de inovador, mas eu vou insistir que o texto é inovador por contraste a conteúdos disponíveis no quadro brasileiro. Eu vou insistir nesse aspecto para o leitor saber que tem nas mãos algo bastante inovador. Mas deixa eu apresentar para você aqui uma questão justamente sobre o tema do Estado, né? São duas questões, na verdade. Eu acho que a primeira, eu acho que é interessante de apresentar, é a seguinte: você se vale em determinado momento da figura de uma espécie assim do que eu chamaria de um thought experiment. Você me corrija se eu estiver errado, assim, tá? Com uma boa fortuna crítica ali, né, de autores para apresentar isso, sobre a formação da ideia de Estado. Como é que a humanidade chegou a funcionar com essa forma de Estado e de como isso evolui para outras coisas. Que é a imagem dos bandos de pastores e depois a ideia do bandido estacionário versus, né? No entanto, é curioso porque a tradição mais anglo-saxã, que costuma ser muito entusiasmada, tanto na filosofia quanto na ciência política, né, com experimentos mentais, essa ideia de você, ela tem essa precariedade. Você, na verdade, aquilo é uma espécie de argumento retórico. Assim, estou tentando dar uma ilustração para vocês, mostrar como isso funcionaria na vida real. No entanto, isso parece não ter muito amparo em pesquisas antropológicas ou historiográficas, né? Explica para o nosso espectador um pouquinho, para dar o gosto para ele depois ir lá ler o seu livro, o que é essa fabulação, esse thought experiment da criação do Estado a partir desse relato,
E se você vê alguma dificuldade em se valer de um experimento mental assim, ou se você acha que não é um experimento mental, como é que você vê isso para explicar o Estado? Então, eu não sei exatamente ao que você estava se referindo, mas talvez podemos discordar, vamos claro, ver depois, vamos mas lá. a ideia é exatamente essa. Este ponto acho que exemplifica bastante bem a diferença entre a ciência política e a filosofia política. Tá. Ou seja, a filosofia política geralmente se estuda o Estado, o surgimento do Estado a partir do conceito de contrato social. Você tem os grandes três clássicos, etc., mas que basicamente é um experimento mental. Né? Eles mesmos reconhecem, falam explicitamente. Às vezes... Rawls, por exemplo, na teoria da justiça. Exatamente. Exato. E tem sua importância. O problema acontece quando alguns não lembram que é um experimento mental e acham que é uma descrição histórica, factual mesmo. Ao contrário, a ciência política não concorda com a origem contratualista do Estado e o consenso maior é com Manco Rolson, de novo, que é o autor principal ao qual me refiro, que fala exatamente desta figura do bandido estacionário. O problema é que também no Brasil o termo bandido assumiu uma conotação diferente, né, de criminoso comum. Na verdade, bandido é um pouco, eu sempre falo, é como se foi em todos os países mais ou menos teve estas figuras, algo mais similar ao cangaceiro, por exemplo, né? Então existem algumas teorias, alguns livros que defendem por alguns pontos de vista, etc. Então assim, o que acontece é numa época mais primitiva, você tem vários bandos, clãs, tribos de homens em grupos divididos e alguns saqueiam outros, os mais fortes acabam prevalecendo em cima dos mais fracos e aí você tem pilhagem e saqueamento frequente, contínuo. Isso é muito instável, né? É muito imprevisível, muito ineficiente também, além de ser, obviamente, imoral e tudo, mas é outra questão. Logo, o que acontece é que gradualmente se chega a um equilíbrio no qual cada vilarejo, cada cidade, cada grupo é saqueado, é pilhado só por um grupo, que se torna monopolista de forma frequente, se instaura naquele território e pilha de forma frequente, e se cria imprevisível, e isso é mais eficiente por ambos lados, pelo saqueador e pelo saqueado, porque pelo menos lhe é poupada a vida, por exemplo, e ele tem como prever tudo isso. Então, é assim que surgiu o Estado, basicamente, em todos os países do mundo, talvez exceto duas exceções ou alguma coisa por aí, em momentos diferentes, onde os grupos, as etnias têm nomes diferentes, mas basicamente a história é esta. Mas vamos supor, tem por exemplo, certo consenso sobre isso, mas um pouco a minha sugestão da gente polemizar aqui é justamente por isso, assim, que a impressão como leitor, assim, não sendo da área, a impressão como leitor é um pouco que, na verdade, se trata de um outro tipo de relato de experimento mental, como o do contratualismo, né? Vou dar um exemplo. Vamos pegar o caso do livro recente do Francis Fukuyama, que são 2 trabalhos. Para quem não conhece, Francis Fukuyama, autor importante da tradição também da história da ciência política, atualmente atuando em Stanford, no Hoover Institution, conhecido do grande público, sobretudo pelo ensaio que depois vira livro, né, O Fim da História. E ele tem um livro em 2 volumes que pretende fazer uma grande história da ordem política, né? E o volume mais recente, publicado no Brasil este ano de 2018, aguardem especial no Estado da Arte, chama-se Ordem e Decadência Política, da editora Roupa. Justamente quando ele faz um apanhado do primeiro volume, do volume anterior, que pretende falar das origens da ordem política até a Revolução Francesa, quando ele faz esse resumo, ele diz o seguinte: olha, contrariando as teorias dos filósofos contratualistas, Jean-Jacques Rousseau e outros, e dos economistas neoclássicos modernos, a ciência agora nos mostra que os seres humanos não começaram como indivíduos isolados que vieram gradualmente a formar sociedades ao longo do tempo histórico. Os seres humanos modernos, do ponto de vista comportamental, que surgiram em algum lugar da África há cerca de 50 mil anos, eram socialmente organizados desde o início, assim como seus antepassados primatas. Quer dizer, a sugestão que eu estou fazendo em termos de uma polêmica com você é que, do ponto de vista dos estudos antropológicos que nós temos agora e dos estudos da ciência política, se poderia argumentar que nem o contratualismo, nem essa fabulação do bandido estacionário dão conta de explicar os dados que nós temos. E que, na verdade, você não teve este momento em que se formou por um ou outro o monopólio do poder,
porque você simplesmente não tem dados para mostrar isso, ao contrário das pesquisas antropológicas. Você aceitaria essa crítica, não? Mas eu não vejo contradição entre isso e o organizacional. Não entendi. Pelo contrário. E ao ponto, concordo plenamente, o indivíduo não tem essa figura do indivíduo isolado, historicamente falando. Sim. Né? É uma ficção, é uma questão analítica, concordo. Sim. O homem é um animal social. Mas você entende, o ponto não é discordar quanto a ter existido um momento de isolamento absoluto, mas no sentido de discordar que nós tenhamos fundamentos antropológicos de pesquisa ou históricos para imaginar que algo semelhante a essa situação do conflito de bandos versus, né, de bandos de pastores versus a proteção tenha se dado em algum momento e que, na verdade, o conjunto de fatores a influenciar a formação de um grupo de poder tenha sido mais variado. Mas vamos olhar aos fatos concretos. Perfeito. Por exemplo, o surgimento do Estado brasileiro, italiano, americano, francês ou qualquer outro país. Não foi exatamente isso. Ou seja, você não tinha indivíduos isolados antes, você tinha tribos, civilizações, nações, grupos variados do ponto de vista cultural e numérico também. Perfeito. Por exemplo, aqui várias civilizações índias, etc. E os portugueses. Aí houve este choque, este conflito, mas um dominou o outro. Perfeito. E conquistou e passou a pilhar e instaurou o Estado. Isso não só no Brasil, aqui talvez é mais recente, então se nota mais, mas a mesma coisa aconteceu na Itália, onde o Estado italiano do que deriva da família de Turim, nobre de Turim, que conquista o resto da Itália, a partir do sul, com ferro e fogo, com guerra, e unifica o resto da Itália. Aconteceu assim também na Inglaterra, talvez uma história um pouco diferente, menos sangrenta, não sei, mas assim foi. Mas isso nos leva a uma outra questão relativa ao Estado, que é muito interessante na sua abordagem, que é você preserva ao longo do texto o conceito de Estado para falar, na verdade, do que você até disse que é uma redundância, que é o Estado Nacional moderno. Né? Se eu entendi corretamente seu argumento no livro, você não aplicaria o conceito de Estado para, por exemplo, a polis grega ou o Império Romano ou o período do feudalismo, certo? Exatamente. Eu queria também ver como você reage ao seguinte, né? Você lá pelas tantas na página 126, você diz assim, o que são Estados falidos? E aí você recupera uma definição, e você diz assim, um Estado é uma organização política que detém o monopólio do poder legitimado em determinado território. Eu fico me perguntando o seguinte, que é uma definição clássica, exatamente como você disse, exatamente, uma definição canônica de Estado. Você acha que essa definição não se aplica ser uma organização política com monopólio de poder em determinado território e legitimada? Você acha que isso não se aplica à polis grega ou ao Império Romano? Eles não teriam essas mesmas características? O que os diferencia? Porque uma maneira de você entender o Estado é pensar o seguinte, o Estado pode ser entendido como esta organização político-administrativa com essas características. E aí valeria para a polis, valeria para o Império, valeria para... Talvez não valesse claramente para o período feudal, onde o território, né, e a autonomia de poder é muito mais quebrada, mas valeria para esses outros exemplos. Como você vê essa questão? Não, perfeito. O conceito de Estado é, ao mesmo tempo, um conceito fundamental para a ciência política, mas também talvez um pouco vago. Dos mais escorregadios, né? Assim como talvez o mercado na economia. Exato. É algo claro, todo mundo sabe mais ou menos do que estamos falando, mas ao mesmo tempo, quando se vai para a definição, aí se encontra até diferenças entre escolas de pensamento. Mas então é o seguinte, existe um conceito de Estado que nós podemos utilizar como mais genérico qualquer tipo de formação política. Então, nesse sentido, qualquer tipo de organização política que teve ao longo da história que terá, podemos definir de Estado. Agora, quando falamos de Estado moderno, aí os cientistas políticos falam de Estado moderno para se definir basicamente, agora estou resumindo, ao Estado-nação. Então, sempre houve política ao longo do mundo e ao longo da história. Alguma organização política, sempre houve. Que seja cidade-estado, polis, ou cidade feudal, cidade-estado na Idade Média, ou impérios, ou hoje o Estado-nação. Então, lá quando se fala de Estado falido, é mais nesse sentido, de Estado como qualquer organização política. Então, concordo com você total. Pode se aplicar até a microestado e a mini-estados atuais. Que você cita diversos exemplos aqui. Existem microestados e mini-estados atualmente. Uruguai, Noruega, Luxemburgo, Liechtenstein.
Mônaco, são Andorra, Vaticano, são mini-estados e micro-estados. Agora, indo do ponto de vista histórico, aí nós temos tendencialmente cidade-estado, império e estado-nação. Aí estado-nação, nesse sentido, o adjetivo moderno é redundante. Porque o estado-nação é moderno. Ele coincide justamente com a modernidade. Você descreve muito bem o processo fundamental da França na formação de burocracias e de governos, nesses processos. É um dos capítulos também que eu recomendo aqui com entusiasmo. Agora, eu quero juntar uma análise sua do livro com um momento extremamente interessante. Muitos dos nossos espectadores aqui conhecem, já viram isso. Nós estivemos juntos no Fórum da Liberdade de Porto Alegre em abril, vai fazer pouco mais de um mês agora, e você fez uma conferência, uma palestra, uma fala extraordinariamente importante e forte lá, muito reconhecida, num palco difícil. Eu também enfrentei essa barra com Sérgio Moro e Antônio de Pedro. No entanto, na sua fala você chamou a atenção para, entre outras coisas, você falou muito bem ali, entre outras coisas você chamou a atenção para a distinção entre lei natural versus legislação, né? Explica para a nossa audiência mais ou menos o que você quis dizer. É um tema que você aborda aqui, você associa a lei mais à natureza, comparando com as leis da física, etc., versus a legislação. E explica um pouco isso e por que é importante para a sua análise isso. Então, lá no livro não entro na questão filosófica sobre isso, mas assim, neste caso é uma parte de um capítulo, né, de Hayek que faz a grande diferença, mostra a grande diferença entre lei e legislação. Então, basicamente, quando nós falamos lei, geralmente, no caso da política, o que nós queremos dizer, na verdade, é legislação. Perfeito. Então, a legislação é aquela escrita, basicamente, no parlamento, no congresso, etc. Então, é um fenômeno escrito, preto em branco, prescritivo, top-down, de cima para baixo, planejado, etc. E coercitivo. As leis são, por exemplo, a lei da demanda e oferta, a lei da gravidade. Essas leis, no primeiro caso, é uma lei da economia, no segundo caso, uma lei da física, são leis que não são, obviamente, escritas, não é uma legislação, mas são leis naturais, no sentido, uma é uma lei da natureza, mesmo física, ou seja, mesmo desaparecendo todos nós amanhã, a lei da gravidade vai continuar a existir, pelo que eu entendo de física. Perfeito. Enquanto a lei da demanda e oferta, se todos nós desaparecêssemos amanhã, vai desaparecer também, porque se dá pela interação dos indivíduos, mas não é planejada. Ninguém sai de casa falando, eu vou criar a lei de demanda e oferta. É a ação individual na interação que gera a lei de demanda e oferta. Perfeito. Então são fenômenos espontâneos, de baixo para cima, voluntários e não coercitivos, descritivos. Agora, qual o problema? Que quando entra na esfera jurídica, falamos assim, aí você tem uma simbiose talvez das coisas. Ou seja, por um lado nós temos obviamente a legislação, que legisla sobre algumas questões, e por outro lado nós temos, por exemplo, normas, regras de bom comportamento, normas de boa educação, de boa vizinhança, de como se comporta, que mudam ao longo de país em país, por exemplo, e também ao longo da história, né? E estas normas de conduta, por exemplo, são regras, né, que surgem por tentativa e erros, por hábito, de forma mais consuetudinária. Então, nessa esfera nós temos algumas leis neste sentido, algumas legislações. O problema aí é que quando você tem uma legislação, por exemplo, no campo econômico, esta legislação pode basicamente fazer três coisas: ir de acordo com uma lei da economia, ir contra ou promovê-la, etc. Então, basicamente, o que acontece? Quando vai contra, por exemplo, uma legislação contra uma lei da economia, por exemplo, controle de preços, basicamente nós sabemos que não adianta nada, porque você tem uma lei da economia, que é a lei da demanda e oferta, que faz com que os preços, então mesmo você controlando os preços, você vai ter um mercado informal, onde vai ter ainda compra-venda daquele produto. Então a legislação em si não consegue impedir, proibir o funcionamento, o andamento da lei da economia. Porque isso não diz respeito propriamente à convenção, e justamente expressa um estado que é natural no sentido de ser espontâneo, como você disse, da interação humana, né? Não no sentido da natureza física, como a gente estava você mesmo descrevendo. O que eu acho interessante na sua explicação agora é que parece que vai se confirmando a minha impressão de que você foi muito mal compreendido na sua palestra, inclusive pelas pessoas que gostaram da palestra. É o seguinte, muito facilmente a ideia de lei natural é associada
há uma oposição no campo da filosofia e da tradição do pensamento da filosofia política e da tradição jurídica, há uma oposição ao positivismo jurídico, né? E aí a ideia da lei natural se torna algo muito mais difuso, muito mais difícil de compreender do que isso, porque o que você acabou de explicar é dar um exemplo que é o seguinte, bom, a lei da oferta e da demanda, por exemplo, ela é natural no sentido de ser espontânea, fruto das relações entre os indivíduos. Não tem absolutamente nada a ver com lei natural na tradição que vem de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, a tradição medieval, até porque lei natural nesse sentido teria pra gente complicações tremendas, como quem, afinal de contas, tem acesso a essa lei natural, né? E ideias desde o escravismo a outras tão degradantes quanto já foram justificadas sob a forma de lei natural. E algumas pessoas saíram de lá impressionadas com a ideia de que você estava atacando a legislação propriamente, quando na verdade você se referia a um tipo de legislação que contrariava expressões espontâneas das interações humanas. Eu acho que isso é uma maneira interessante de vocês procurarem no livro do Dian Turco e ver como é mais rico ainda do que algumas pessoas imaginaram a contribuição daquele momento. Na verdade, eu tenho alguma certeza sobre isso que eu escrevi, que eu acabei de falar, mas tenho pouquíssima certeza sobre lei natural. Exato, que é um tema difícil. É muito complexo, eu mesmo mais leio, mas não sei o que pensar. Nosso amigo em comum, João Pinheiro da Fonseca, que foi meu contemporâneo de mestrado na USP, fez uma tese sobre o que Tomás de Aquino chamava de a sindéresis, que seria a faculdade que Tomás de Aquino supunha ser a faculdade humana própria da apreensão das leis naturais. É um tema muito difícil, um tema muito espinhoso. Mas vamos fechar com a parte mais para o final do livro. A gente está tentando fazer um apanhado geral aqui, já passei do meu tempo, mas assim o papo está muito bom, que é o seguinte, você avalia na parte final do livro esquemas como funcionamento de eleições, sistemas eleitorais, funcionamento de sistemas de impostos, e isso, novamente, como eu disse no início, me parece um choque para o aluno e vai ser para o leitor, a maneira crua como você apresenta. Olha, estou dando uma descrição de como essas coisas funcionam. Novamente, as expectativas quanto a grandes transformações via sistema eleitoral ou quanto à justiça de um determinado sistema tributário parecem sair bastante fragilizadas, né? Explica aí para o nosso espectador. Mas isso é bom ou é ruim? Eu acho que eu vou fazer aqui o uso da frase do primeiro psicanalista que eu tive, primeiro terapeuta que eu tive, quando lá pela Santos, ele diz o seguinte, eu falando com ele alguma coisa, terapeutas raramente intervêm na nossa fala, né, os psicanalistas, e eu digo assim, bom, aí eu fiquei completamente desiludido, aí ele me para e diz assim, mas isso não é bom? Perder as ilusões não é justamente algo muito bom, né? Como leitor eu acho incrível, mas eu quero que você fale mais da experiência assim, da condução sua como professora. Assim. Sim. Como é que você aborda esse tema para o nosso espectador ter uma ideia aqui? Olha, eu dava aula das mesmas coisas antes na Itália e não tinha toda essa surpresa. Na verdade, o esperado era exatamente, na disciplina de ciência política, estudar formas de Estado, formas de governo, sistemas eleitorais, sistemas partidários, etc. Então, concretamente, mas o seu tempero é um pouco mais pessimista que o de outros cursos ensinando esses assuntos, né? Você não acha? Isso é uma observação interessante. É muito legal você comparar com a sua experiência internacional. Assim, isso é muito interessante para o nosso espectador. Eu diria que não. Não sei. Talvez parece nesse embate entre uma visão idealista, etc. Então, assim, por exemplo, não sei, vamos lá, nesse sentido concretamente de experiência, etc. Se fala por aí, às vezes, de uma eventual reforma parlamentar no Brasil. Um tema não é exatamente de primário, assim, mas às vezes volta, né? Voltou quando se falou, houve o impeachment, etc. Então, mas é bom entender, até antes de falar se deve ser assim ou não, é o seguinte, é bom entender que eventualmente, se fizer uma reforma em sentido parlamentarista, o sistema político brasileiro se tornaria ainda mais instável e não mais estável. Então, às vezes, não sei, algumas pessoas que propõem esta reforma propõem exatamente para que seja mais instável, mas outras talvez pelo contrário, com o objetivo contrário, e vão ficar desiludidas se isso acontecer. Porque, na verdade, a instabilidade da política brasileira depende mais atualmente, por exemplo, da fragmentação partidária, ou seja, que é o multipartidarismo muito fragmentado atualmente. Okay? Então, é um presidencialismo de coalizão chamado, ok, perfeito? Mas então, por exemplo, Estados Unidos, que é presidencialista, mas bipartidário, o sistema político é mais estável. Agora, se você mudar para presidencialista, vira Espanha, vira Itália, ainda mais instável. Ainda mais instável. Porque a instabilidade atual do Brasil deriva do sistema partidário. Eventualmente, deve ser o sistema eleitoral a ser reformado para incentivar uma aglomeração, agregação de partidos para que tenha menos partidos. Então, na verdade, eu acho que mais que embate assim, idealismo, realismo, eu diria que
tem pessoas assim, se fala muito de política sem noção, sem saber do que se trata. Agora, eu sou obrigado a fazer essa pergunta agora, porque é realmente uma situação privilegiada. Você tem a experiência italiana, né? Você é italiano, você teve a experiência como a sua formação acadêmica e parte também da sua atuação profissional lá. E a Itália é um país que vem sendo muito comparado ao Brasil, para além dos folclores, né, dos nossos estilos, sobretudo pelo fato de que, em primeiro lugar, o processo da Operação Lava Jato no Brasil, né, é frequentemente comparado ao processo da Operação Mãos Limpas na Itália, e o fato de que a Itália passou por uma desorganização do seu sistema partidário do pós-guerra, no período da Operação Mãos Limpas, e aparentemente não conseguiu recompor esse quadro adequadamente. Hoje mesmo nós estamos ainda nessas dificuldades de formação do governo italiano. Como você avalia comparativamente essa situação? Você acha que um choque no Brasil em que o sistema partidário atual tivesse sido desfeito com partidos cassados ou tendo suas licenças cassadas, semelhante ao que aconteceu na Itália, teria sido devastador, teria sido terrível para o país, ou seria apenas um dado normal do funcionamento da nossa democracia? Eu acho o seguinte, o Brasil, na verdade, aqui eu sou muito otimista, na verdade, sobre o Brasil. Acho que o Brasil está em um período de alta, está melhorando, com esforços, com imperfeições, com problemas, claro, mas me parece que esteja melhorando. E sobre a Itália sou muito pessimista, está piorando. Ou seja, depois daquilo você citou, não conseguiu, na verdade. O ponto é que aqui, enquanto estamos falando, passaram 75 dias, se não erro, para formar o governo, por exemplo, na Itália, depois das eleições. Exato. 75 dias de negociação, enquanto aqui você tem eleição e tem posse pré-estabelecida. Né? E uma coisa interessante é que a sociedade continua funcionando independente do governo, o que é uma maneira interessante de dizer que o governo não é lá tão indispensável. Apocalipse zumbi não há. Não vai. Exatamente, não tem nenhuma série de Apocalipse zumbi lá. Bom, a gente poderia ficar aqui falando muito tempo, o livro é extraordinariamente interessante, veja bem já pelo título, A Ciência da Política, uma introdução do Adriano Gianturco, da editora Forense Universitária. Eu recomendo então para que vocês leiam não apenas os interessados em ciência política por razões acadêmicas, mas todos os interessados no tema da política. Eu agradeço imensamente ao Adriano por essa vinda aqui ao Jornal Estado de São Paulo e a nossa entrevista aqui no Estado da Arte, e fiquem atentos para a nossa próxima gravação. Abraço e até lá. Obrigado pelo convite.